Boa noite. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Olá, olá, olá. Boa noite, Carol, Laiane, Márcia, Narinha Oliveira, Bruna, Bruninha, Tatiele. Que bom estar aqui com vocês. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais uma live, mais uma hora do autoencontro. Que bom estar aqui com vocês. Quem já tá chegando, quem já tá por aqui, já me avisa sobre o áudio, me avisa sobre a imagem, se tá tudo bem, se vocês estão me vendo, me escutando. Boa noite, Aline. Boa noite, Raquel. Jane. Vitor, Antônio. Carol. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Milena. Áudio, imagem, ok. Muito bom. Obrigado, Mônica. E aí, me contem como que vocês estão? Tudo certo com vocês? Hoje temos dois temas bacanas, como sempre, escolhidos por vocês. Quem tá aqui a primeira vez? Tem alguém que já está aqui, que é a primeira vez, que já entrou na live, que é a primeira vez, que nunca esteve em uma live comigo, que é a primeira vez que participa de uma hora de um momento, né, do autoencontro, da hora do nosso autoencontro. Primeira vez? Caramba, quanta gente primeira vez! Sejam todos bem-vindos mesmo, então. Que legal! Então, para quem tá aqui a primeira vez, eu sou a Nili Mancuso, eu sou psicóloga clínica. Eu trabalho nessa área há algum tempo, desde formada em 2014. E desde lá venho me aperfeiçoando cada vez mais em relacionamentos, né? Que é o que mais vocês veem eu falando aqui no Instagram. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, horário de Brasília, eu faço uma live e são temas diversificados. Quem escolhe são vocês. Sempre eu abro um post de domingo à noite para que vocês possam escolher. Os temas mais curtidos são aqueles que eu falo. Então, da live de hoje, o que eu vou falar? Sobre crítica, como lidar com as críticas alheias, vai ser o segundo tema. E o primeiro tema é como se priorizar e ter amor próprio. Eu achei muito bem-vindo os dois temas, eu achei bem bacana, né? São dois temas bem atuais e além de ser atuais, eu acho que todos nós temos algum nozinho, vamos falar assim, em relação a esses temas. E é sempre bom a gente ter e dar alguns ajustes, vamos falar assim, né? Então, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Esse tema de se priorizar, como se priorizar e ter amor próprio, foi um tema super curtido, super curtido na postagem. Então, espero que vocês gostem da live de hoje. E como sempre, né, de início da live que eu coloco aqui pra vocês, da onde vocês estão falando? Porque eu amo essa parte. Quem tá aqui a primeira vez, eu moro em Sinop. A minha cidade fica no Mato Grosso. Eu moro aqui, fica um pouco depois de Cuiabá. E, na verdade, eu me formei em Curitiba, né, na PUC em Curitiba. Nasci em Marília, então eu sou do estado de São Paulo. Fiz faculdade em Curitiba e hoje eu moro aqui em Sinop, moro no Mato Grosso. Então, se tiver alguém pertinho de mim, já avisa também. Ó, eu tô por aqui, Anile, pertinho de você. Severina, Pernambuco, Paraná, olha lá, Paraná, Rio de Janeiro, Goiânia, eu amo essa parte. Alagoas, Passabém, Minas Gerais, Mococa, São Paulo, Belém, Fortaleza, Pernambuco, Ourilândia, será que seria?
ou eu tô falando errado, Guarujá, São Paulo, Ribeirão, Goiânia, Comodoro, Mato Grosso, não é perto, mas é aqui no Mato Grosso. Sinop, Patrícia de Sinop, um beijo pra você, aqui pertinho de mim. Goiânia, Itapetininga, Salvador, Niterói. E daqui a pouco começa a aparecer as pessoas de fora também. Porto Nacional, Tocantins, Maranhão, Juazeiro, Bahia, Marina Assis. Marina de Assis, São Paulo, que é pertinho de Marília, onde eu nasci. Salvador, Ana Júlia, um beijo pra você, minha linda. Arapiraca, Alagoas, Tocantins, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Chile, lá, Beatriz do Chile. Começou a aparecer a galera de fora. É muita gente, é muita cidade, são muitos lugares. Eu adoro essa parte. E sempre, hoje apareceram umas 5 cidades novas que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca tinha lido, que eu até engasgo pra falar. Então eu acho bem bacana, por isso que eu gosto dessa parte. Fortaleza, França, São Paulo, outra pessoa do Paraná, João Pessoa, Paraíba, Minas Gerais, Boa Esperança, Tietê, São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E agora me fala, que a grande maioria de vocês estão passando friozinho, né? Se aqui em Sinop, esses dias até me perguntaram numa caixinha de perguntas, falaram assim, nossa, Anília, eu vejo você de roupa de calor, você e o Henrico de roupa de calor o tempo todo. E realmente é assim, aqui hoje, por exemplo, é um dia fresco, que na grande maioria do Brasil, hoje eu acredito que tá mais friozinho, né? Tá mais geladinho. Então, consequentemente, aqui também fica. Mas o frio pra nós aqui é isso aqui. É o que eu tô usando e com ar-condicionado, por exemplo, no 23, no 24. Então, esse é o nosso frio. Às vezes faz um frio um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais friozinho, mas nada que uma blusinha de manga 3/4, um pouquinho mais que essa, nada que precisa de casaco, nada dessas coisas. Então as pessoas às vezes ficam assustadas, porque estão morrendo de frio na cidade que elas estão, e eu sempre ou na piscina, ou o Henrico só de fralda, ou eu de blusinha de alcinha, mas é porque aqui o ano todo é muito quente, né? Então aqui no Mato Grosso o ano todo é muito quente, a gente vive no ar-condicionado. Então agora eu tô aqui no ar-condicionado. Hoje é um dia que amanheceu fresco, então lá fora tá ventando, tá gostosinho, mas todo mundo dorme no ar-condicionado, de pijama de calor, e tá tudo na mesma coisa, nada comparado ao que vocês passam por aí. Nada comparado. E eu acho muito engraçado que as pessoas ficam assim, sabe, abismadas nessa época, principalmente agora que vai ficando cada vez mais frio, chegando no meio do ano. Então chega Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, começa frio, né? São Paulo também faz frio, então as pessoas ficam, Anília, como assim? Aí não tem frio, aqui não tem frio, aqui é calor o ano todo. Então pra quem gosta de calor e quer fugir do frio, Mato Grosso é um bom lugar para vocês virem visitar e virem me dar um oizinho por aqui. Ah lá, ó. Galera falando do frio. Vamos começar a nossa live, vamos falar dos nossos temas. Eu queria começar, eu fiz o meu roteirinho aqui como sempre, e eu queria falar sobre como se priorizar, né? Eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que quando a gente consegue ajustar isso, a gente consegue, consequentemente, ter bons relacionamentos. Quando nós conseguimos nos priorizarmos, nós estamos falando sobre amor próprio, nós estamos falando sobre autoestima fortalecida. Então eu quero que vocês entendam, porque às vezes as pessoas perguntam assim, Anília, como eu fortaleço minha autoestima? Como eu cultivo meu amor próprio? O que eu quero que vocês comecem a entender é que as coisas elas não estão separadas, tá bom? E sim conectadas. Quando a gente fala sobre se priorizar, sobre o amor próprio, sobre a autoestima, sobre o se preservar, tá tudo uma coisa conectada com o outro e é tudo um ciclo, né? E conforme eu vou movimentando, por exemplo,
o me priorizar, o cuidar de mim, o me olhar, o me conectar comigo, eu consequentemente, eu também estou movimentando o fortalecimento do meu amor próprio, o cultivo do meu amor próprio e da minha autoestima, tá bom? Então parem um pouquinho, porque eu sempre vejo as pessoas, eu falei tanto com vocês já que já me deu calor, eu já vou baixar o ar pro 22 já. Ainda mais que eu coloquei manguinha, falei, nossa, vou aproveitar o friozinho, né? Depois eu tomar um vinho, enfim, mas já tá com calor já. Eu vejo as pessoas quando elas, não só é sobre esse assunto, mas às vezes elas desconectam uma coisa da outra. E eu acho muito legal a gente entender que desde as nossas atitudes, tá tudo conectado, tá uma coisinha grudadinha na outra, tá bom? Agora, a minha pergunta é para vocês, né? Eu vou começar a live perguntando com qual intuito, se você tem essa dificuldade de se priorizar na sua vida, qual é o seu intuito? Com qual intuito? Qual que é o motivo que você não se prioriza? Fala pra mim. Qual que é o motivo que você não se prioriza? É pelo medo de perder as pessoas? Pelo medo de não se sentir valorizado? Contem pra mim, qual que é o motivo? Porque tem diversos motivos, mas cada um tem o seu individual. E eu gostaria de saber o que é que vocês sentem, né? O que é que tá conectando todos vocês nessa live com esse tema do se priorizar, ou aprender a se priorizar, porque obviamente quando a gente não se prioriza, a gente se prejudica, a gente fica cada vez mais afastado da gente. Falem pra mim. E aproveitem, ó, o aviãozinho aqui, quem tá já apertando no coraçãozinho, manda o aviãozinho pra amiga, ou amigo, primo, a prima, a tia, o tio, a colega, seja lá quem for, que precisa, que merece, na verdade, estar com a gente para falar desse tema, né? Que merece ouvir essas palavras para começar essa semana tendo alguns insights diferenciados para mudar algumas coisas. Medo da solidão, o medo de fazer mal para as outras pessoas. A Indy não sabe nem por onde começar, muito provavelmente porque isso é um contexto para ela muito complexo e são várias coisas que fazem ela não se priorizar. Enfim, é bem isso mesmo. Às vezes é uma coisa, às vezes são duas coisas, às vezes são três, às vezes a gente tem uma extensão aí de um histórico de vida que acaba fazendo com que a gente não consiga ter o hábito de se priorizar e, consequentemente, sempre colocando as pessoas na nossa frente, né? Independente do que seja, o não se priorizar é um ato muito prejudicial para nós. E o que eu quero que vocês entendam, assim como a gente fala sobre o amor próprio, assim como a gente fala sobre o fortalecimento da autoestima, quando a gente se prioriza, a gente não está sendo egoísta, nós não estamos sendo egocêntricos. Se priorizar não é um ato egoísta e nunca será um ato egoísta, mas é uma prática que na minha vida, que na sua vida, que na vida de todos nós que estamos aqui, agora batendo 378 pessoas, é extremamente necessário. É extremamente necessário, é extremamente saudável. Nós precisamos disso para nossa saúde mental. Nós precisamos disso para nossa sobrevivência. Precisamos tirar alguns conceitos que às vezes trazemos de lá de trás, que algumas pessoas passaram pra gente, nós acreditamos, nós colocamos aquilo como real, sabe? E colocamos na nossa mochilinha e carregamos até hoje, de que se priorizar e muitas vezes falar não, hoje eu não posso, não, hoje eu vou ficar na minha casa, não, hoje eu escolhi ficar na minha casa ajeitando as minhas coisas, hoje eu tô cansado, eu vou ficar por lá, hoje não vai dar, pode ser outro momento, acaba sendo maldade, acaba sendo ruindade
e muitas vezes isso pode ser até pecado que lá na frente iremos pagar por não estarmos satisfazendo a vontade ou as vontades alheias. Somos culturalmente, vamos falar assim, treinados, tá bom? Em diversas culturas tem isso. Quando eu falo culturas, eu estou falando em diversas casas. Meus amores, eu tô vendo que algumas pessoas estão falando sobre os comentários. Eu tenho algo meu sobre os comentários. Eu amo os comentários. E eu me sinto interagindo, eu não me sinto sozinha, entendeu? Quando eu tiro os comentários, eu me sinto sozinha. Aí não tem um ping-pong, sabe? Então, se vocês clicarem na tela, vocês conseguem tirar os comentários. E aí fica sem nada na tela de vocês. E mesmo assim, pra mim, fica rodando os comentários e eu me sinto super bem e acompanhada por vocês. Podemos fazer assim? Podemos continuar? Vocês mexem aí pra não ficar atrapalhando vocês. E eu não preciso tirar porque me faz bem os comentários, tá bom? E eu tô vendo que a Belzinha tá perguntando sobre a minha blusa. Gente, essa minha blusa eu ganhei da minha irmã. Ela é linda, né? E eu quase não uso ela porque aqui é muito calor. Mas depois eu posso perguntar pra ela onde ela comprou e eu falo pra vocês. Mas eu ganhei ela da minha irmã. Ela é meio transparente, eu fiquei com medo de ficar transparente demais, mas não ficou, né? Tá bonita, bonita mesmo. Eu adorei usar ela hoje. Então, culturalmente, somos treinados culturalmente dentro da nossa casa, ali onde a gente cresce, a várias coisas, né? Vocês lembram que eu sempre falei pra vocês assim, somos frutos da nossa história. Então, tudo que nós vivemos lá atrás respinga hoje de alguma forma. Então, nós aprendemos diversas coisas, nós criamos crenças e regras desde lá de trás. E às vezes nós criamos algumas regras de que nós só seremos valorizados, de que nós só seremos amados, vistos, que nós só seremos inclusos em alguns grupos, que nós só seremos chamados, que nós só seremos olhados, que nós só seremos contratados, vamos falar assim, se nós satisfazermos o tempo todo as vontades ou a vontade alheia. Pode ser que sim, pode ser que isso aconteça de maneira superficial, porque é como se nós estivéssemos o tempo todo comprando a outra pessoa. Mas na hora de fechar a conta, eu não vejo muito lucro nisso. Por quê? Porque o prejuízo é o autodistanciamento. Quanto mais eu vivo para satisfazer a vontade dos outros, mais eu não satisfaço a minha, mais longe de mim eu fico. E muitas vezes nós não somos valorizados, muitas vezes nós não somos olhados, nós não somos amados por essas pessoas que nós fazemos coisas o tempo todo, da forma que nós gostaríamos de ser. E aí o que acontece então? Nós nos culpamos, nós nos julgamos, nós nos criticamos, nós vamos lá na frente do espelho e nós nos torturamos. Nos torturamos em que sentido que eu tô falando? Ah lá, mais uma vez, você fez pelo outro e tomou na cara. Você fez pelo outro e tomou um balde de água fria. Você fez pelo outro e foi deixado. Você deixou seu trabalho, largou não sei o que, fez não sei o que para ajudar o outro, deixou de pagar a sua conta para pagar a conta do outro e olha aí o que você tomou. Nós nos julgamos, nós nos criticamos, nós nos torturamos. E o que acontece? Cada vez mais, pela essa tortura, por esse auto-julgamento, a nossa autoestima vai ficando uma merda, a nossa autoestima vai ficando enfraquecida. Por isso que nós precisamos tomar cuidado e por isso que o se priorizar, o ato de se priorizar é tão importante na nossa vida, é tão importante para a nossa saúde mental. Porque quando nós nos priorizamos, porque quando a gente fala sobre se priorizar, a gente não está falando sobre frieza, sobre ser sozinho, sobre ser solitário, sobre não ser empático.
Porque quando nós estamos bem, nós cuidamos melhor do outro que precisa da gente. Vocês já ouviram falar, quem já andou de avião aqui, sempre tem a aeromoça ou aeromoço que fala, que explica das orientações, né? E sempre é assim, quando a máscara de oxigênio cair, você primeiro põe a sua e depois você auxilia a criança ou o idoso ou a pessoa que tem dificuldade ao seu lado. Por quê? Porque você sem o oxigênio, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas. E é mais ou menos isso que nós estamos falando aqui. Você precisa estar bem, você precisa estar apto para oferecer coisas melhores para o outro. Para que você possa ajudar o outro de uma maneira melhor, de uma boa maneira também. Então, por isso que a gente tem que tirar esses conceitos arcaicos do amor próprio, que o amor próprio é egoísmo, é egocentrismo, é frieza, é ficar solitário, é se distanciar das pessoas. Porque não é desse jeito, muito pelo contrário. É só se zelar, é só se cuidar, é só fazer o bem para si, para que na hora que a outra pessoa ou as outras pessoas precisarem de você, você vai estar mais apto ainda para ajudá-las. Nós não trabalhamos para que você se distancie cada vez mais das outras pessoas, para que você viva num mundo isolado, num mundo aleatório, num mundo frio, egoísta, num mundo sozinho. Não, não é isso. Mas nós também não falamos de um mundo em que você tem que se doar, se estraçalhar para fazer pelo outro, enquanto você acaba se deixando de lado. A gente precisa de um jogo de equilíbrio, de bom senso, que você não se deixe para fazer do outro. E isso é se priorizar. E quando a gente fala sobre a dificuldade de se priorizar, nós estamos falando sobre a dificuldade de falar não, certo? Quem aí tem a dificuldade de falar não? Conta pra mim. Quem aí tem o sim em modo automático? Simplesmente o sim sai. Simplesmente, antes de eu pensar em responder, eu já falei sim. Quem é desse jeito? Um dos hábitos, né, vamos falar assim, uma das dificuldades de quem não se prioriza é esse. É simplesmente na impulsividade, por medo de perder as pessoas, por medo de não ser aceito, de não ser visto, de não ser olhado, de não ser amado, de não ser valorizado, porque assim foi treinado ser, simplesmente fala sim. Sim, 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 sim. E um dos exercícios que nós devemos, podemos e você deve fazer é esse. A gente não pode controlar, muitas vezes, o que as pessoas vão pedir pra gente, certo? Nós sabemos isso, a gente fala aqui todo dia. Que a gente não consegue controlar as outras pessoas, a gente não tem esse poder. A gente nem controla tudo na nossa vida, imagine as outras pessoas, né? Então, nós não temos esse poder. Então, se nós não temos esse poder, a gente não consegue controlar que horas que a pessoa vai vir pedir, se ela vai vir pedir, o que ela vai vir pedir. Então, muito provavelmente, nós adultos já tenhamos passado aqui por diversos imprevistos chatos, inconvenientes, e vamos passar por muitos imprevistos chatos e inconvenientes por muito tempo, né? Porque isso faz parte da vida. Então, o que nós precisamos entender e aprender? Que nós não precisamos responder na hora. Porque o sim, para nós que temos dificuldade, ele tá em modo automático. Ele simplesmente sai. Sim. Nossa, já falei sim. Puta que pariu, não acredito que eu falei sim. Era não, mas eu falei sim. Como assim? Eu falei sim, era não. Daí de outra pessoa, sim, não, de novo eu falei sim, mas era não, eu queria ter falado não, olha, eu tenho tal coisa pra fazer, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa, eu vou ter que desmarcar o que faz 3 semanas que eu marquei, não sei o que, enfim. Então, o que a gente precisa aprender? Que nós temos um tempo para responder às pessoas. Se nós temos dificuldade de falar não na hora, calma, eu não preciso responder na mesma hora. Eu posso pensar,
eu posso avaliar, eu posso ver o que eu tenho para fazer, eu posso identificar quais são as minhas saídas. Quais são essas saídas que eu tô falando? É uma habilidade que nós precisamos sempre desenvolver, que faz parte da maturidade, chama-se assertividade. A assertividade nos ajuda a falar tudo aquilo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente quer de maneira ok, firme, ok. Sem agressividade, mas sem passividade, sem aquela tá, posso sim. Que é aquela passividade do cabisbaixo, né? De falar olhando pro chão, vamos falar assim. Então, quando a gente tem a habilidade da assertividade, por mais que a gente sabe que às vezes a gente pode constranger a outra pessoa, que outra pessoa pode ficar brava, ou enfim, que eu tenho que falar um não, eu falo, porque é aquilo que está dentro de mim. Então, entenda que você tem tempo. E entenda também que você pode cada vez mais adquirir, formular uma lista de frases, para que você não precisa na hora ali usar sua criatividade, já que ainda existe uma dificuldade para você. As pessoas que não têm dificuldade de dizer não, elas não têm dificuldade de montar frases. Do tipo assim, olha, hoje eu não posso, porque eu combinei com a minha irmã de fazer tal coisa. Hoje eu não posso, porque hoje eu escolhi ficar em casa. Tô cansada e eu quero ficar em casa. Agora, a pessoa que tem dificuldade de falar não, ela não tem essa saída rápida. Então, o que eu te indico? Faça uma lista de quais são os tipos de frases que você poderia falar. Por exemplo, assim, oi, hoje eu não posso, mas outro dia eu posso te ajudar caso você ainda precise. E você também vai aprendendo que quando você diz não, não necessariamente você tem que dar uma bíblia de satisfação para outra pessoa. Você não é obrigado a isso. O seu não já diz muito, você não pode, você não é obrigado a estar disponível para outra ou para as outras pessoas. Então, eu acho muito legal você ir criando essa lista de saída, né? Uma lista de saída de emergência, vamos falar assim. Primeira vez que eu tô falando dando esse nome pra lista. Porque você vai deixando com que aquelas frases virem cada vez mais o seu hábito. E quando alguém te perguntar alguma coisa, você não vai ser pego de surpresa, você já vai ter aquela frase, entendeu? Olha, eu escolhi descansar, eu escolhi arrumar o armário da minha cozinha hoje. Você não precisa mentir, mas você pode deixar frases prontas de coisas que você gosta de fazer, tá bom? Então, coisas assim que vão te ajudando, né? Comportamentos assim que vão te ajudando a se priorizar, a aprender a falar não, porque quem não se prioriza, como eu falei, vou repetir para vocês, tem o sim automático, tem o sim na ponta da língua, simplesmente o sim sai, tá bom? Então tome cuidado com isso, e tome cuidado também, porque existem pessoas e existem pessoas. Existem as pessoas que conversam com você sobre assuntos aleatórios e existem as pessoas que conversam com você para... Quem vai adivinhar do que eu vou falar agora? Eu tenho certeza que todo mundo aqui... Quantas pessoas nós estamos? 415 pessoas. Todo mundo aqui tem alguém que só vem falar para pedir alguma coisa. Tenho certeza. Então, assim, precisamos tomar cuidado com essas pessoas, porque são as pessoas que mais deixam a gente constrangidas, que mais deixam a gente apertadinhos, né? Vamos falar assim. Então, já que você sabe que aquela pessoa só vem falar com você para pedir, para te deixar constrangido, não precisa deixar a conversa ir até o final. Corta a conversa. Corta a conversa. Para de ficar se deixando levar, para de ficar se deixando ser empurrado na parede, de ficar se deixando constrangido,
Porque assim, existem coisas que nós somos que é de supetão, que simplesmente acontece, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer, e poxa vida. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida repetidamente, que é o padrão, ou que são os padrões das pessoas. Porque as pessoas são assim, tem pessoas chatas, pessoas inconvenientes, pessoas imaturas, pessoas abusadoras, pessoas manipuladoras, e que elas sempre serão assim, porque elas vão ser assim e pronto. Então, quando você pegar essas coisas, não deixe não deixe a pessoa te levar até o final. Não deixe a pessoa te espremer até a última gota. Corta o assunto. Aprenda a cortar o assunto para que você não seja levado dessa forma. E outra coisa muito importante sempre, deixa eu tomar uma água que eu tô falando demais. E outra coisa muito importante é que quando a gente começa a se priorizar, a gente começa a se conectar com a gente. Então a gente começa a se aproximar da gente. Quando a gente não se prioriza, a gente se afasta da gente e se conecta com os outros, vamos falar assim. Então, quando é ao contrário, quando a gente começa esse trabalho de se priorizar, nós nos conectamos cada vez mais com a gente. E nós precisamos, então, fazer um trabalho de autoconhecimento, fazer a movimentação do autoconhecimento. Então, é hora da gente cada vez mais olhar pra gente, notar a gente, dar atenção pra gente, aceitar os nossos sentimentos, ver o que é o que nosso corpo, a nossa mente, o que é o que está acontecendo com a gente, para que a gente tenha intimidade, para que nós tenhamos intimidade com o nosso eu. Hoje, quando nós não nos priorizamos, na verdade nós somos desconhecidos. Nós priorizamos os outros, sabemos dos outros, as necessidades deles, porque nós satisfazemos, e temos um desconhecido que somos nós. Então, esse trabalho de autoconhecimento, ele vai o quê? Fazer com que você volte a ser íntimo de você mesmo, entendeu? Então comece com esse aceitar os seus sentimentos, olhar para si, se notar, se notar, de se observar e fazer anotações de você, né? O que acontece com você, quais são os seus padrões repetitivos, como que você age, reage, e aí você vai se entendendo cada vez mais. Outra coisa que você precisa de organização, rotina. Porque quando uma pessoa vier te pedir alguma coisa, você não vai se embananar mais, você vai lembrar, amanhã, 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, putz, eu não posso, amanhã eu vou estar atendendo 2 horas da tarde, vou estar no consultório, vou estar em atendimento, não posso fazer isso por você. Se você quiser, eu saio às 6 horas, aí eu posso passar a te dar uma carona, mas senão, não tem como. Então, conforme você tem horário marcado, organização, rotina, você não se sente ansioso, você tem organização e fica muito mais fácil para você, para que você possa se priorizar e também para que você possa falar não quando necessário para as outras pessoas. E claro, você não deixa as coisas que você gosta de lado, tá bom? E outra coisa, o nosso coração fala, né? Observe sempre ele, escute ele, tá? Então, essas são as dicas que eu dou. Quero saber de vocês se foram válidas ou se não foram válidas sobre o se priorizar. E agora eu vou entrar no tema da crítica, né? Ou como lidar com a crítica alheia. Foram válidas? Opa! Voltei. Foram válidas as dicas sobre a autopriorização? Eu tava pensando sobre a autocrítica, não. Tava pensando sobre a crítica hoje e tem algo que eu trabalho muito aí dentro do consultório e eu queria trazer para vocês, que é a autocrítica, né? Então, quando a pessoa se critica muito, quando a pessoa se julga muito, quando a pessoa se tortura muito, o tempo todo se cobrando, o tempo todo se julgando, o tempo todo se criticando, quando ela recebe uma crítica alheia, ela não aceita. Por quê?
Ela deveria estar acostumada, né? Você deve estar pensando, mas você deveria estar acostumada. Sim, mas ela não está acostumada. Na verdade, ela está cansada. Ela está esgotada. Porque ela se tortura tanto diariamente que quando uma outra pessoa de fora vem falar algo, ela já está transbordando. Ela não aguenta mais. E é muito difícil aguentar essas críticas. Então, para você que tem muita dificuldade em lidar com essas críticas, pare e pense, como é você com você? Como que é a sua observação, a sua auto-observação? Como que você se vê? Como que você se enxerga? Como que é a sua autocrítica? Você tem piedade de você? Você tem compaixão por você? Ou você o tempo todo tá ali te alfinetando, o tempo todo tá ali te criticando, te torturando, querendo que você alcance coisas perfeitas, querendo que você seja o tempo todo ali, tenha um excesso de perfeccionismo, coisas absurdas que você jamais alcançaria ou qualquer outra pessoa alcançaria. Então, primeiro, eu gostaria que vocês começassem por aí. Se entenda o que está acontecendo com você, o que acontece com você quando você precisa se avaliar. Porque nós estamos com nós 24 horas por dia. Ou a gente se ama e vai ser bom, ou a gente se tortura e tá ferrando com a gente o tempo todo, né? Ou a gente tá o tempo todo ali, se eu pego a caneta assim, eu tô me criticando. Se eu peguei o copo errado na live, deveria ter pegado de um jeito mais assim, daí me critico a semana inteira até a outra live. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se alguém vem com um bom coração falar assim, olha, Nili, lá na live você deveria ter falado de tal forma que talvez as pessoas entenderiam melhor, talvez eu espanaria de tanto que eu me critico e me cobro em excesso. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Algumas pessoas, elas se aproximam da gente com boas críticas, vamos falar assim, com críticas construtivas, né? E para ajudar a gente, pessoas que querem nosso bem, e são críticas bem-vindas, outras nem tanto. Só que, às vezes, a gente tem tanta baixa autoestima, a gente tem tanta falta de amor próprio, nós somos tão inseguros, tem tanta insegurança, que a gente pega essas críticas e joga dentro da gente de uma forma a se rotular. A gente se rotula com aquilo e pronto, acabou. Então, o que eu quero, de uma forma bem simples, a partir de hoje de vocês? Que vocês comecem a avaliar primeiro, quem foi que falou pra vocês? Se foi uma pessoa que nunca tá com você, se foi uma pessoa que sempre é muito crítica, que sempre fala mal dos outros, que sempre reclama de tudo, que se acha o bom, o melhor, o perfeito, o máximo, que sempre o dele é o melhor, é o top, é o ótimo. Avalie quem que é essa pessoa que disse. Ou é uma pessoa que é muito amiga sua, ou é uma pessoa que sempre te considera, que quer seu bem, que veio falar de uma forma carinhosa, não de uma forma grosseira. Mas quem foi essa pessoa? E não simplesmente pegue qualquer crítica de qualquer pessoa e jogue dentro de você como um rótulo. Porque você nem sabe quem que é essa pessoa. Você nem sabe quem que é essa pessoa. Às vezes eu sujo falando do mal lavado, né? Às vezes eu sujo falando do mal lavado. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ponderar, a gente precisa... pera lá, deixa eu analisar essa situação. E outra coisa que a gente tem que entender é assim, tá, a pessoa falou, e é uma pessoa que tem um grau de importância na sua vida, que é uma pessoa ok, mas assim, quantas outras pessoas falam a mesma coisa de você? Quantas outras pessoas falam, repetem essa mesma coisa? Analise e não simplesmente abrace essa crítica como fosse o seu nome, como se você se resumisse nessa crítica. Mas principalmente, para que você consiga fazer esses exercícios que eu tô falando, a partir de hoje, se observe e veja como que é a sua autocrítica.
Ela é uma autocrítica ok, você é uma pessoa sutil em relação a isso, você se pondera, tem autocompaixão, sabe que você não pode ser uma pessoa perfeita e que nunca será uma pessoa perfeita, que isso não é algo alcançável na realidade humana, que nenhum de nós chegaremos à perfeição, somos todos seres vulneráveis, ou você é alguém que o tempo todo está se criticando, ou você é alguém que o tempo todo está se torturando, ou você é alguém que se coloca metas para você alcançar que são inalcançáveis. E por isso, cada vez mais sua autoestima está lá embaixo, você se culpa, você se critica, você se tortura, você se julga por causa daquilo, se coloca como incapaz, como fracassado. Quem é você na sua vida? Porque no momento em que você avaliar isso e entender que você é vulnerável, que você nunca vai chegar ao perfeccionismo, que você tem os seus erros, que somos seres humanos, que vamos errar o tempo todo, principalmente nós que estamos colocando nossa cara para bater, queremos viver, queremos, enfim, evoluir. Você, quando se deparar com pessoas te criticando, você vai falar, opa, pera lá, não é bem assim. Deixa eu ver exatamente o que é que essa pessoa tá falando e o que é que cabe a mim e o que é que não cabe e eu devo jogar fora. Porque às vezes é aquele que eu te falei, é o sujo falando do mal lavado, é uma pessoa querendo te diminuir, é uma pessoa falando de alguma coisa que ela nem sabe, que ela viu superficialmente e acha que ela é a fodona e deve falar, e enfim, né, pessoas que vêm de uma certa forma e acabam muitas vezes trazendo consequências negativas para nossa vida, tá bom? Então, principalmente, comece entendendo a sua autocrítica. Veja em que nível que tá, que isso vai facilitar para que você lide com as críticas alheias. Tá bom? Bom demais? Antes que eu esqueça, que eu anotei aqui, eu tenho os recados de perguntas que vocês me mandaram. Primeiro, muito obrigada por vocês terem me mandado os filtros. Gente, eu uso os filtros, eu tenho uns filtros lá, mas, gente, eu fico transformada, meu olho fica um azul, água, que aquela pessoa não sou eu. Eu acho estranho demais, sabe? Fica muito transformada. E aí vocês me mandaram vários, vou testar todos. Muito, muito obrigada. Eu acho muito legal usar filtro, acho que fica uma coisa mais divertida, né? Mas realmente alguns não dá, porque eu não sou eu fico uma pessoa totalmente diferente. E outra coisa, vocês estão perguntando sobre o Care. Sim, como vocês sabem, a turma do Care, as inscrições ainda estão abertas, né? Ah, Nili, por que não tem página de vendas? Por que o seu é diferente? Porque esse é o meu jeito de ser, né? Meu jeito de fazer as minhas coisinhas. Eu não gosto de turma grande, porque as mentorias que são bônus no Zoom, ao vivo, coletivo, eu gosto de turma pequena para que as pessoas possam participar, para que as pessoas possam conversar comigo e todo mundo ali tenha um contato, tá bom? Então, vocês veem lá o arrasta para cima, eu falando nos stories, exatamente porque eu tenho um objetivo com isso, que é uma restrição, né? Que é uma turma menor. Então, podem ficar tranquilos que realmente existe, né? O método Care realmente existe, essa turma que está agora em andamento, que as inscrições estão abertas, tá bom? Só que é de uma maneira diferente, é de uma maneira mais sutil que eu estou fazendo agora, tá bom? As inscrições estão abertas porque, claro, que as pessoas estão entrando e conforme vão aumentando o número de gente e vai chegando a um ponto que eu acho que vai saindo ali, pode sair do meu controle, eu vou fechar as inscrições, tá bom? Então, para quem tem interesse, tá lá nos meus stories, é só arrastar para cima. E assim que eu fechar as inscrições, logo a gente marca a mentoria coletiva lá no Zoom, tá bom? Todos vocês receberão um e-mail assim que eu fechar as inscrições. Combinado? Para fazer a inscrição, é só ir lá nos meus stories ou na minha biografia também tem o link, né? Isso que eu ia falar, Jana, lá na minha biografia tem um link, está ali. Vocês vão direto para a página lá no Hotmart, tá bom? É bem facinho, combinado? E entra automaticamente, tá bom? É acesso imediato.
Combinado? Um beijo pra vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, se cuidem, nos vemos nas postagens, nos vemos nas caixinhas de perguntas. Eu vou colocar agora no feed a live, tá bom? Deixe os comentários de vocês pra ver o que vocês aprenderam sobre essa live. Ó, um grande beijo, fiquem com Deus, até segunda-feira que vem, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo, beijo.